Olá, empreendedores e mentes curiosas. Sejam muito bem-vindos ao Mente que Pode, o lugar onde mergulhamos de cabeça no mundo maluco, desafiador e emocionante do empreendedorismo. Estamos aqui para abandonar os nossos jargões corporativos e mergulhar em conversas autênticas, inspiradoras e, é claro, um pouco irreverentes. Sobretudo, o que envolve criar, inovar e conquistar no mundo dos negócios. Hoje, estamos preparados para quebrar algumas barreiras e desmistificar esse universo muitas vezes cercado de mistério. Dos altos voos ao "ops, talvez não devêssemos ter feito isso". Estamos prontos para explorar todos os altos e baixos do empreendedorismo de forma totalmente desinibida. Então, aperte os cintos, ajuste seus óculos de visão empreendedora e vamos embarcar nessa aventura juntos. Prepare-se para algumas risadas, algumas doses de inspiração e talvez algumas revelações surpreendentes. Esse é o Mente que Pode, onde a maiêutica se encontra com a metanoia. Vamos nessa? Muito boa noite, seja bem-vindo. Segunda-feira, dia 19 de maio. E aí, tem noção que tá passando o tempo muito rápido? Bom, é o seguinte, episódio de hoje nós vamos falar como projetar um podcast do zero. Interessante porque tem algumas pessoas que me procuram e falam: nossa, André, eu tenho vontade de ter podcast. Então assiste esse episódio aqui, porque eu trouxe um cara pra gente falar sobre os bastidores e vai ser muito bacana. Mas vamos para o pensamento do dia que diz assim: todo projeto é muito bem pensado. Toda ação é friamente calculada. Mas se você chegou agora e está criticando o que foi feito, deveria estar aqui quando alguém o fez. Roda pra gente o vídeo dos nossos patrocinadores. Queria agradecer a Juliana Leite. Juliana Leite, da Meli Prime. Não sei se você sabe qual é o trabalho dela, mas eu tô aqui para compartilhar. Sabe quando você quer divulgar a tua empresa naquela lojinha que não fecha chamada internet, mas bate aquela insegurança de como fazer, como divulgar, como criar uma descrição para o meu produto de uma forma interessante? Esse é o trabalho da Juliana Leite. Ela desenvolve um trabalho para sua empresa e para você entender como vender melhor o seu produto ou serviço. Ficou curioso para saber? Lá no Instagram, Juliana Leite, ou pelo WhatsApp 14981415967. Manda uma mensagem para você entender como funciona essa mentoria dessa pessoa maravilhosa que é a Juliana Leite, para você entender o trabalho dela. Tanto eu quanto a diretora a gente já conhece e eu vou te falar, top, porque realmente a gente aprende como vender nesse mercado que a gente às vezes tem tanto medo e insegurança e a gente coloca as nossas vendas em outro patamar. Agradecer também ao Thiago, da Guerino Engenharia. O Thiago há mais de 15 anos aí atuando com projeto estrutural, hidráulico, elétrico, laudos técnicos e gestão de obra. Você já sabe, a gente fala dele há tanto tempo aqui, mas vamos repetir. Lá no Instagram, Guerino Engenharia, ou pelo WhatsApp 14996110386. Fala com o Thiago lá que ele pode ajudar a colocar o seu projeto em realidade, a realização que vai fazer toda a diferença. Agradecer também a Produtos do Clube, é uma empresa do nosso ecossistema. A gente trabalha com produtos voltados à área da saúde, bem-estar e imunidade, algo tão importante. E para você conhecer quais são esses produtos, os nutracêuticos, os perfumes, os hidratantes e todos esses suplementos voltados à área da imunidade, manda uma mensagem lá no 14991409000 ou no Instagram, Produtos do Clube. Se de repente se interessar, você pode também ser um revendedor. Agradecer também a Nativa, a Silvia e ao Júnior. Interessante porque eles trabalham como terapeutas especialistas em alinhamentos energéticos, utilizando técnicas como shiatsu facial, reiki e terapias multidimensionais. O trabalho deles promove o equilíbrio emocional, ajudando a reduzir a ansiedade, depressão, insegurança, medo, entre outros traumas de infância que até então geram fobias no dia a dia. Quer conhecer mais? Manda um WhatsApp para eles no 18981096348 ou no 14997557755. Lá no Instagram, @Clínica Nativa Marília. Eles podem tanto atender no presencial ou também no online. Agradecer também a Cotmind, que é uma empresa nova que você está ouvindo aqui, mas a Cotmind desenvolve você e a sua empresa de uma forma estratégica e eficaz. Quer conhecer mais o trabalho? Manda uma mensagem lá,
andrefachina.cotmind. Através de palestras, treinamentos, sessões de coaching, mas também o programa de capacitação em negócio. Quero que você entenda que eu te ajudo não somente a desenvolver o seu negócio, mas você se desenvolver para entender ainda mais e potencializar os seus negócios, tá? Então, se você quiser saber mais, @andrefachina.cotmind ou no WhatsApp 14997994119. É isso aí. É sempre muito bom a gente falar dos nossos patrocinadores. Até porque, assim, quando a gente fala do podcast, patrocinadores faz parte aí da gente buscar, galgar e trazer para o projeto, né? Então, o que é mais rico de tudo, é sempre bom poder agradecê-los aqui no nosso episódio e no nosso podcast. Mas, vamos lá. Eu vou deixar até mais à vontade para o meu convidado aí se apresentar, que vocês viram nas redes sociais quem é o nosso convidado de hoje, e a gente vai bater um papo aí e falar um pouco de como projetar um podcast do zero. Mas o nosso convidado, ele não tem a bagagem só de conhecer sobre podcast. Ele tem uma bagagem vasta de alguns aninhos já, né? Na parte da TV, na parte de blog, na parte de portal. Então, vamos bater um papo e seja muito bem-vindo. Atos Guerra, como é que você tá, meu irmão? Você tá bonzão? Feliz demais de estar aqui com você hoje, hein? Como é que você tá, lindão? Feliz demais. Eu preciso tomar cuidado, cara. Por Você quê? é um cara que eu preciso tomar cuidado. Não, aqui hoje a gente vai na boa, né? Hoje a gente vai na boa. Hoje a gente vai na boa. Hoje a gente vai na... Pessoal que tá acompanhando a gente já entendeu, né? Então a gente vai na boa. André, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? mano. Tô feliz demais de estar aqui hoje. Legal. Na sua casa, no seu programa. Realmente um programa diferenciado, né? A gente tá sempre aí rondando a parte técnica do seu programa, sempre aqui no bastidor. Verdade. E a gente vê que eu fico meio até deslocado aqui, porque o que eu vou agregar para as pessoas tão inteligentes que sentaram aqui nesse lugar, pessoas diferenciadas. Eu sempre digo assim, quando eu tô ali assistindo o seu programa, que eu assisto agora, né? Sim. Todos, né? Sim. Sou obrigado a assistir. Eu aprendo a cada episódio, pelo menos um pouquinho, com cada um que senta aqui. E isso é a diferença, eu acho, que tem na comunicação hoje. Legal. É se você conseguir implementar um pouquinho de cada coisa no coração das pessoas. Então, aí é o seguinte, irmão. Aí a resposta é sua agora, porque hoje esse episódio é falando sobre a sua história. Eu falei que não ia dar certo, né? E tudo que tem pra agregar. Só explicar pra vocês de casa aí, quando ele fala assim, ó, agora eu assisto e acompanho, porque não sei se vocês sabem, mas eu já falei o nome do WhatsApp aqui em alguns momentos, né? Hoje ele que domina toda a parte de transmissão aqui, enquanto o podcast está acontecendo. Então, assim, por isso que eu fiz questão de chamá-lo, até porque, cara, se a gente vai falar como projetar um podcast do zero, eu não quero falar com você só o podcast, mas eu sei que tem pessoas aí que estão assistindo a gente que tem essa dúvida. Porque às vezes as pessoas olham um corte, ou um convidado, ou essa ambiência que é o podcast e falam, pô, cara, eu quero ter um negócio desse também. Mas eu acho que é legal a gente entregar para as pessoas toda a realidade. A questão dos bastidores, a pessoa entender tudo isso, né? E, cara, não tem uma pessoa melhor pra gente falar sobre do que você que tá realmente cuidando desses bastidores. Cuidei de muitos bastidores, na verdade, né? Né? Da comunicação, tô desde 2008, então é uma longa jornada nos bastidores. Então você começou menor de idade, com certeza. Não, imagina, ainda sou, né? Ainda tem ali o CPF quase cancelado, mas tá tudo certo. Esses bastidores sempre foi a minha paixão, né? As pessoas me viam como apresentador, né? Na TV a cabo, muito tempo passei ali, alguns momentos na TV aberta também, mas eu sempre gostei de fazer a parte técnica, sempre foi uma paixão para mim. O pessoal que me conhece mais sabe da minha paixão de fazer a parte técnica. Sempre estudei muito essa parte. Então, legal. Desde 2007 para 2008, quando eu decidi largar minha vida musical para me dedicar à vida de comunicador, de editor, de cinegrafista, de diretor de TV, foi a virada de chave. Porque aí eu comecei a estudar de verdade essa maquininha que a gente está fazendo aqui. Legal. Cara. Podcast não é nada diferente da televisão. Não tem nada diferente de uma rádio. Sim. O podcast é um veículo de comunicação independente. E hoje qualquer um pode fazer. Pode fazer de casa, pode fazer na rua, pode fazer no trabalho. Empresas hoje contratam equipes para fazer os podcasts dentro das empresas. Sim. Né? Para falar de produto, falar de novidade. Ou seja, é uma gama de produtos a serem oferecidos que são assim... hoje em dia não dá para numerar, né? Legal. E o Atos comentou aqui que empresas hoje fazem a questão do podcast dentro dessas empresas, dessas organizações. Se você, é claro... precisa ou quer levar
nosso trabalho como Sim. comunicador para apresentar o seu produto, só acionar a gente aí, mandar uma mensagem que a gente grava, faz esse atendimento, marca uma melhor agenda e vai até você para poder gravar. Aí sim, fazer um institucional, apresentar um produto, uma ação ou até mesmo um posicionamento de mercado, que isso agrega muito pro teu negócio e pra tua marca. Mas, cara, o que eu acho interessante, você estava compartilhando, você falou 2007, 2008, você deixou a música, Sim. você era da música, até então, assim, você já trabalhou com a música, você tinha dupla. Tinha dupla. Certo? E aí você chegou e falou, cara, qual foi a virada de chave sua em questão de o bichinho da comunicação voltado para essa área de vídeo, como é que é o nome disso aí? Audiovisual? Audiovisual. Como é que, audiovisual. Que momento você falou, cara, teve um bichinho que me picou aqui e eu tô gostando desse negócio? Na verdade, eu sempre... Desde quando eu nasci, eu acho que eu nasci pra isso. Legal, Né? Eu acho que eu nasci pra estar onde eu estou mesmo, né? No audiovisual é uma coisa assim... Que ou a pessoa ingressa de cabeça, Sim. ou ela sempre vai estar ali por perto. Uhum. No meu caso, eu sempre dei... O pessoal tem vídeo de criança, eu com a câmera era uma paixão, sempre queria estar na câmera. Sempre fui um cara gostava muito disso. Legal. Sempre fui muito amostradinho, como diz o outro. Mostradinho, E a música fez parte dessa transição também. Que a música me abriu portas em rádios e televisões pelo Brasil inteiro, que me mostrou um pouco desse mundo que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, né? E quando eu comecei a fazer TV, na TV comunitária aqui em Marília, agregado com a dupla que eu já tinha, inclusive o último parceiro que eu tive, que é o Denis, a gente se conheceu no meu programa. Ele tava com outro cara cantando. Sério, cara? Que louco, velho. O Denis cantava com outro rapaz, aí deu um problema, e ele falou, você não quer cantar comigo? E a dupla que eu tava na época, o menino, o Ângelo, meu amigo, né, de infância. Legal. Ele ia embora pro Rio Grande do Sul, ia fazer faculdade fora, e falou assim, cara, segue sua vida então. Aí eu meti o louco mesmo e continuei nessa vida. E eu sempre fui um cara muito de projetos, de encerramento de ciclos e de metas. Tá. E a dupla não me trouxe a meta que eu desejava até o momento, entendeu? Meta financeira mesmo. Sei. Né? A gente não pode trabalhar por trabalhar. A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Né? A vida é assim, né? Então eu estipulei uma data e chegou na data e não tinha chegado com a dupla no lugar onde eu queria estar. Aí eu tive que fazer a mudança de rota. Sempre fui um cara de mudança de rota. Sempre fui um cara que acho que não tá bom, tem que trocar. Porque ninguém merece viver o que não quer viver. Cara, mas quando você fala a questão de quando não tá bom, tem que trocar. Mas você sinaliza isso? Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que, de certa forma, do nada bate um vento, quer mudar o negócio, mas elas não sinalizaram. Sim. Simplesmente elas desistiram, não quero mais e vai fazer qualquer outra coisa. Você acha que existem sinais de que, cara, não tá legal aqui, precisamos melhorar isso aqui? Porque eu acho que isso agrega muito até pro mercado do podcast. Sim. De sentir, ter esse termômetro, né? Mas como é que é a tua gestão dentro dessa questão de projetos? Você analisa esses indicadores? Não? A boa parte, né? Boa parte. Na questão da música foi muitos sinais, né? Me levaram àquilo, né? É uma escolha... Dá uma música, né? Sinais... Nossa senhora, agora ele foi lá. Que a gente é da música, velho. Vai abrir uns pop-up aqui, Isso. mas ok. Um abraço, Luan Santana. Vamos E lá, aí, o que aconteceu? Eu tive que tomar essa decisão. Tá. Porque minha vida estava indo para um lado e a música estava indo para o outro. Não tinha como converger. Não tinha como ir junto. Né? É muito desgastante essa vida de audiovisual. E a música também é muito desgastante. Você se afasta da família, você acaba tendo os horários mais malucos possíveis. E a audiovisual não. É tudo certinho, no horário certinho. Sim. Tudo tem o começo, meio e fim. Tudo tem o seu cronograma, a sua pauta, tudo certinho. E eu tive que me moldar. Né? Isso não foi segredo, não foi nada. Conversei com o meu parceiro, falei, a partir do próximo show você faz sozinho. Tinha uma agenda para cumprir.
E assim, eu abandonei mesmo. Eu saí de vez e não me arrependo até hoje. Sei. Muitas pessoas me abordam e falam, você não vai voltar? Nunca mais vou voltar. Nesse mundo da música, nunca mais irei voltar. Nossa, cara, nunca mais? Nunca mais. Mas nunca mais? Nunca mais. Tá, Tanto entendi. que eu vendi todos os meus instrumentos, eu vendi toda a minha parte de aparelhagem. Pra não Pra ter um nunca deslize, mais relar uma no violão recaída, na pra não- vida. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque é gostoso, mas tem uns traumas também, né? É uma parte mais obscura da música que a gente acaba não comentando assim no podcast de audiência igual o seu, pra não dar processo depois, né? Ô, diretor, esqueci de poder ter falado pra ele trazer o violão, né? Mas ainda bem que esquecemos. Ainda bem. Né? Ainda bem, não, ainda bem. Ainda bem. Entendi, irmão. São as mudanças que a vida nos encaminha. É. Né? Tem muita gente que fala assim, Deus tem que me ajudar, mas a pessoa tem que ver a ajuda. Ela tem que aceitar essa ajuda. Ela tem que enxergar que aquilo é uma ajuda. Porque senão ela vai ficar esperando a vida inteira a ajuda. Se a pessoa não se abrir e ver, isso aqui pode ser que seja um sinal de eu fazer tal coisa. Às vezes é o momento da pessoa, por exemplo, tá lá hoje assistindo um podcast e fala, é o momento de eu ter um podcast. Beleza. E aí? Vai ficar parado? Vai ficar sentado esperando? Ninguém daqui, das produtoras de Marília que fazem podcast, vai bater na sua porta e falar, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Não. É o que aconteceu comigo no começo da TV. Eu tava cantando num programa do Adi, o saudoso Adi. Sim. Muita saudade dele. É um cara alto astral. Era demais o Adi. Tinha uma energia só dele, A gente tava lá na Unimar gravando, lá cantando e tal, e passou o Ademirzão de carro. Aí eu falei, Adi, eu tenho vontade de ter um programa. Não sei se eu te falei isso. Ele falou, cara, fala com o Ademir. Pera aí, Ademir, eu venho aqui, não sei o quê. Daquele momento surgiu o meu programa, cara. Caraca, mano. E assim, aconteceu. Foi, e é assim que tem que ser a vida. Se você tem um sonho, às vezes você fica idealizando, pensando, poxa, eu quero estar lá. Faça possível para estar lá. Não adianta ficar só em casa pensando, poxa, eu quero estar lá. Não adianta. Isso não adianta na vida. De verdade, tudo que eu planejei e quis, eu consegui. Isso é o objetivo. Legal, cara. Então, hoje, tenho o meu portal de notícias, trabalho para N mil pessoas, se eu for colocar aqui, não cabe numa folha, e tenho meus projetos particulares que ninguém nem imagina. Então, a cabeça do homem tá fritando aqui. Caraca, e ainda falando irmão. sobre isso, frita mais ainda, Frita né? mais A gente ainda. raciocina para falar. É. Então, quando a gente verbaliza, é mais importante do que parece ser. E a gente sabe que é o seguinte, a gente já falou já em alguns outros episódios, o poder da palavra e da cocriação. Quando você comentou que... você mandou pra quem? Pro Ad, né? Ad, eu tenho vontade de ter, irmão. Cara, simplesmente, você abriu sua boca. Cara, é isso? Vem cá, fez o meio de campo e o negócio aconteceu. E nós estamos falando isso, começou em 2008. Ficou quanto tempo? Na TV? É. Até 2018. 10 anos, cara. 10 anos. Pô, que massa. Saí da TV comunitária por um convite da Patrícia Galvão e do Tony e do Flávio Alpino, da TV Marília. Fui pra lá. Fiquei lá acho que quase 2 anos, né? Na parte técnica, com o programa também. Night Show começou na comunitária e foi pra lá, né? E assim, foi um sucesso na TV Marília, porque entrevistei muitas pessoas legais que eu sempre assistia eles na televisão. Isso é uma emoção muito grande, né? Quando a gente tem ídolos locais, é a mesma sensação de ídolos nacionais. E eu pude ter essa sorte de entrevistar boa parte das pessoas que eu tenho admiração e respeito até hoje. Tanto na parte de comunicação quanto na parte da música. Local, assim, eu acho que eu zerei, sabe? Todo mundo que eu queria entrevistar, Sério, eu cara? entrevistei, bati papo, conheci, virei amigo, virei parceiro. Conheci o lado ruim dessas pessoas também, porque aí quando você entra pra parte de produção das coisas, aí a gente conhece as pessoas. Sim. Né? Aí é mais ainda as Corta pessoas dos aquela bastidores, admiração né? pra ver talvez a pessoa como ela é. E eu conheci todo mundo, graças a Deus. Eu sei quem é, eu sei quem é capaz do quê, e eu sei separar quem eu quero na minha vida e quem eu não quero mais. Tô louco, cara. Quando você comenta sobre entrevistou, cara, fica à vontade, coloquei água pra você aí, puxa a caneca aí, Ó, pra você não deixar colocou, você bonitinho. colocou só água mesmo, né? Não, só água, não tem mais nada, eu acho. Ô Dé, só pra complementar, aí depois da TV Marília eu fiquei lá 2 anos.
Aí o Theo Carvalho e a Lenisa me Theo. chamaram pra ir pra TV Sol. Na época ainda era a TV Zan, do Jurandir. A gente fez a transição pra TV Sol, já tava trabalhando lá. E fiquei lá até o último dia da TV. Sério, cara? Eu Então, saí peraí. antes, né? Eu pedia conta antes, porque tinham coisas internas que já não me cabiam mais. E eu aprendi aqui com o seu convidado da semana passada. Tinha gavetas que não me cabiam mais. E hoje eu entendo isso. Porque na época eu fiquei revoltado. Você não entende o porquê que você não quer estar mais no lugar, né? Não me cabia mais. Não, é. Pedi a conta, mas aí quando foi encerrar, nas últimas semanas, eu tive que ir lá porque não tinha ninguém pra fazer o trabalho. Eu tive que ir lá. Caraca, velho. Então, eu comecei a brincadeira e encerrei a brincadeira. O ciclo se fechou, né? E um ciclo muito importante para a comunicação da cidade, que foi uma TV, assim, que eu tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade e essa, assim... Foi lá que eu conheci minha esposa, né? Foi lá que, de uma maneira ou que outra, massa, nosso amor nasceu. E a nossa filhinha hoje, que tem 8 anos, também, 8 consequentemente, foi fruto daquela TV lá. Cara, você citou aí a questão de entrevistados. Você entrevistou muita gente e tal. Já vamos começar trazendo um pouco da realidade para as pessoas que querem projetar um podcast do zero. Eu não sei, pelo fato de você às vezes já cobrir e fazer outros podcasts, não sei a percepção que você tem e gostaria de ouvir. Mas assim, essa parte de convidados, cara, não é uma coisa que brota convidados o tempo todo, até porque a gente seleciona bem a galera que a gente quer entrevistar aqui, quem a gente quer trazer, como vai ser isso aí. Então, como que surgiu? Na época da TV, como que caía pra você? Como chegava até você esses convidados, irmão? Cara, a gente tinha um fluxo de trabalho muito grande. O programa, ele era... os convidados se convidavam para ir lá. Né? Que massa! Os convidados se convidavam. A gente tinha uma agenda, pelo menos de 2 meses para gravar comigo. Era um programa muito gostoso de fazer. As pessoas queriam ir nele, porque não teve nenhum talk show na TV como teve o meu. Legal. Né? Então, assim... A gente tinha uma deadline de 2 meses, cara. É muito tempo. Então, tínhamos gaveta. Isso aí é normal em TV. Mas era gaveta com as pessoas que a gente conhecia, né? Depois que a gente implementou o formato de ter o William Berry, por exemplo, com um co-host, que hoje é chamado de co-host, é o apresentador anfitrião do Night Show, aumentou ainda a gama dele, a lista dele de amizade junto. Então, eu já tinha a minha, de muitos anos. Agregou muito, então. Porque o auge do Night Show foi na TV Sol, né? É onde a gente conseguiu implementar realmente o talk show da cidade. Tanto que a gente passava 11 horas da noite, meia-noite, todos os dias na TV das pessoas. Então era um fluxo de trabalho grande, cara. Tem gente que me para no mercado até hoje e fala, ô, te assisto, hein? Te assisto, né? Detalhe, né? Te assisto. Ou seja, marca tanto a vida da pessoa aquilo que a gente não tem noção. Louco. A gente estava todos os dias na casa das pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande. É. E eu era muito jovem. Muito assim... O que eu falo, né? Tem gente que, igual você falou no programa passado, se eu tivesse a oportunidade de ter a cabeça que eu tenho hoje, naquele momento, talvez o produto ou até mesmo a TV não teria fechado. Entendi. Entendeu? São produtos assim, cara, que a gente vai vendo que a gente conquistou. Legal. Pela simpatia e pelo jeito de fazer. Porque o jeito de fazer o programa é o jeito que você está fazendo o podcast aqui. Pode crer. É a mesma linguagem. Sim. Né? Você falou aqui para mim, como começar. Se você não escolher um nicho e uma linguagem, é muito difícil de você começar alguma coisa. Não adianta você sair atirando para todo lado. Você tem que saber o que você quer. Aonde você quer chegar. Não adianta a pessoa vir aqui... Vamos fazer um podcast porque eu gosto de falar. Tá, mas você gosta de falar o quê pra quem? Porque o YouTube é um organismo vivo. Exato. As pessoas têm que entender que ali dentro daquele buscador de vídeos é um organismo vivo. Nós estamos aqui dentro dele nesse momento. Até o tema de hoje foi pensado no como projetar, né? Como produzir, como projetar um podcast do zero. Porque a pessoa vai ter essa dúvida, ela vai pesquisar. E aí o algoritmo muitas vezes vai entregar, olha, tem no YouTube, tem esse episódio, né? Mas tudo é pensado, né? Pra entender. E Tudo isso foi fruto da tua orientação que você deu pra gente. Eu e a diretora, a gente conversou sobre isso. E aquele dia a gente tava batendo papo, você falou, cara, começa a entender o que o pessoal vai procurar. O que o pessoal lá de casa tá pesquisando, né? E aí você começa a mudar até os temas, como abordar, que assunto que tá sendo mais interessante, né? Exato, porque assim,
se você parar para observar, a pessoa não vai buscar o Atos Guerra no YouTube. Sim. O André Faxina. Sim. Entendeu? As pessoas vão buscar um assunto. As pessoas vão buscar o que elas querem saber. E é aí que esses cursos de vender cursos, que eu sou, assim, totalmente contra a modalidade, tá? Não contra o jeito, contra a modalidade. Por quê? As pessoas vendem o sucesso. As pessoas deveriam vender o trabalho. Porque o trabalho, se você não fizer... É o que dá trabalho. Se você não fizer o trabalho, você não vai ter o sucesso. Não adianta, não é milagroso, não é do dia pra noite. Hoje, as pessoas falam assim, mas eu quero ter um podcast. Beleza, vamos nichar, vamos ver o que tem. Quais que são suas referências? Não sei, eu assisto Ticaracatica e assisto Flow. Não adianta você mirar no cara que tá lá em cima do topo da cadeia. Sim. Todo mundo assiste eles. É lógico que você vai se espelhar neles, mas qual é o seu nicho? Você faz um podcast nichado e bem feito. É uma galera que vem aqui diferenciada. A gente não vê essa galera nos outros podcasts da cidade. Né? A maioria dos podcasts que tem no ar na cidade são podcasts comerciais. O seu não. O seu é um podcast para as pessoas consumirem para refletir sobre alguma coisa. Sim. Ou seja, você tá num nicho. É. Você tá nichadão. Chegou no sucesso rapidinho? Cara, vai fazer 1 ano, velho. Não daria pra gente formatar um curso tranquilamente pra falar assim, pessoal, vamos trabalhar primeiro. Vamos estudar primeiro. Não é fácil. Ninguém que trabalha com o YouTube vai chegar pra você e falar assim, o segredo do meu vídeo é esse aqui. Se você parar pra observar o vídeo desse cara, você vai saber qual é o segredo dele. Tá na sua cara. É sempre na sua cara. Só que fazer o fácil é difícil. Fazer o arroz e feijão, hoje em dia, se tornou um abismo, porque as pessoas vendem um processo que a pessoa pode ser que 100%, 5% das pessoas vão conseguir chegar nesse sucesso através dessa fórmula. E o YouTube, ele tem que entender o que você quer. É o algoritmo, assim, maravilhoso. Ele sabe o que o Atos gosta de assistir, ele sabe o que o André gosta de assistir. Ele sabe que todo mundo que está assistindo agora o podcast gosta de assistir. Quando você abre a sua timeline, é diferente da minha. Não tem os mesmos vídeos. Não. Para qualquer um que estiver assistindo agora. Pode estar do lado aí do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro. Abre o celular dele e abre o seu. Melhor não. Vamos fala assim, patroa. Fala assim, eu quero... Começo de semana. Abre aqui, ó. Semana. Não vamos estragar a semana das pessoas, não. Atos Guerra. Desabilita aqui a senha, ó. Bota a senha aqui. Atos Guerra. Deixa ver. Aí aquele momento que a pessoa fala, nada a ver ficar assistindo esses episódios aqui não, nada a ver. Vamos trocar de podcast agora, eu não quero saber de YouTube mais. É louco, cara. O algoritmo, ele entende o que você tá buscando. E você tem que entender o que o algoritmo tá entendendo. Sim. É o primeiro passo. Como as pessoas buscam, como é a busca, como é que as pessoas podem chegar no seu vídeo. Vai chegar o Atos Guerra falando do YouTube? Não, as pessoas vão chegar como fazer um podcast no YouTube. Como eu posso chegar nessa galera? Né? E aí, essa é a parte que são separadas em 2 partes. Parte técnica e parte mental. A parte da filosofia do podcast. Né? Qual que é a parada? Muitos colegas que fazem podcast, até aqui na CPM, fazem um podcast comercial atrelado a alguma coisa, algum produto ou alguma empresa, por exemplo. Sim. Então, tem que girar os convidados que fazem parte desse networking. Né? Os convidados fazem parte ou de patrocinadores, ou de colegas de patrocinadores, ou de indicações de patrocinadores. E assim que funciona uma cadeia local. Quando você abre para nacional, você tem que caçar o assunto que está levando. Eu tenho um canal no YouTube com 30 mil inscritos. Né? O ano passado eu fiz um vídeo de 3 milhões de visualizações. E eu achei que agora eu vou ficar milionário. Acertei a veia. Agora... Falei, agora ninguém me segura. Já vou começar a procurar casa em Alphaville. E, cara, você ganha muito dinheiro, mas de repente o YouTube fala assim, cara, seus vídeos não são mais interessantes pro meu público. E te derruba, cara. Então é um trabalho diário de você entender o que tá acontecendo na plataforma para você acertar todos os dias. É isso que eu falo do trabalho. É trabalho mesmo. Sim. Cara. E isso não só no YouTube. No portal nosso, no Marilhense,
Também é a mesma coisa, que o Google também trabalha da mesma métrica para buscar notícias. É uma notícia que sai nacional, todos os portais vão publicar a mesma coisa, só que a busca pelo título da notícia é a que faz a diferença na hora de você chegar ao seu leitor ou não. Hoje, por exemplo, tem notícia que a gente coloca ali. A gente está numa linguagem muito mais tranquila hoje. A gente gosta muito de fofoca. Não sei se você a gente gosta muito de fofoca. Eu não gosto muito disso não, mas conta aí. E eu sempre fui muito relutante em colocar isso no portal. Aí quando eu coloquei esse ano, falei pra minha patroa, falei assim, ó, a gente vai colocar fofoca agora. Ela falou, você não tá louco? Eu falei, eu tô louco. As matérias que mais têm visualizações no portal hoje são as de fofoca. E haters, cara? Como é que é os haters? Porque, de certa forma, o hater ele acaba sendo combustível pra alcance, não é? Existe hater mesmo? Porque se o cara tá te assistindo, te Ele odiando... já não tá, então, ele já não te odeia. Não é ele hater, te né? segue, ele te admira. O cara ele é um fomenta ajudante. seu trampo, Exatamente. Né? O cara tá falando mal de você num grupo do WhatsApp. Fala mal de mim, irmão. Cola lá minhas matérias também, ajuda eu. Fala mal. Louco, né, cara? A gente precisa, né, de visibilidade. Mas tem gente que adoece, né, cara, com essas coisas. Tem. Porque fica olhando pro... Nossa, estão falando de mim. Nossa, não é isso que eu queria passar. Não foi essa mensagem. A pessoa, cara, pensa de uma forma... enxerga a vida de outro lado. É a opinião de uma pessoa só, no meio de 8 bilhões de pessoas. Que, cara, é a opinião dela. E daqui 100 anos, não vai lembrar de você. Ninguém vai estar mais aqui. Vai estar outro rolê. A galera vai olhar e falar, nossa, você acredita que o cara ficou incomodado porque o outro falou que ele era idiota? E falar a verdade, né? É. Não faz diferença nenhuma, né? Uma pessoa, duas. Eu devo ter pelo menos uns... Marília. Você tem uma galera que te segue assim, só pra ficar Eu devo ter uns 50 haters aí. Legal, mano. Legal, bacana. Só que isso... Rapidinho. Diretora, escolhemos bem o convidado, hein? Bem tranquilo. Não, mas agora volta. Eu vou melhorar do meio pra frente, tá? Do meio pra frente eu vou falar de coisa boa. Legal. Do meio Mas pra frente. conta aí. Mas que momento que você fala, eu acho que agora eu tenho um hater. Ou não tem um não, tem mais de um. A gente tem muito hater, cara. Porque o nosso lado profissional já geram pessoas que não gostam da gente só de olhar na nossa cara. Isso é verdade. Então, não é só hater na internet. É hater no dia a dia. Na vida, né? É o cara que você passa de carro e fala, cara, esse cara aí é um otário, né? Desculpa a palavra aí, YouTube. Mas é um otário, não é? É. Aí vira pro cara e fala, ele é mesmo. Pronto. Esse é o hater? O cara não te conhece. Ele não sabe da sua vida. Ele não sabe quem você é. Você só passou de carro. Cara, eu vou te contar uma coisa agora. Então só tá eu e você aqui. Esquece. Você me odiou quando você me conheceu, cara. Não, esquece o pessoal lá. Acho que nem tem, fica tranquilo. O pessoal que tá no chat aqui também, fica tranquilo. Tranquilo só agora, tava em casa gente. aqui. Cara, você acredita que já teve convidado que veio aqui, tamo junto, parceiraço e tudo mais, saiu daqui e foi falar... aconteceu isso. Fui lá, né, mas... né? E aí a outra pessoa... O Watson não é tudo aquilo que era acharam, um dos não. convidados no rolê, que também já tava como convidado. Aí o cara chegou e falou, cara, teve uma situação complicada. Sabe a pessoa que foi no podcast? Então, cara... Mano, tá tudo bem. Deixa a pessoa fazer o trabalho dela, tá tudo certo, cara. Mas assim, é muito louco, porque você começa a ver que cada um tem um borrifadorzinho de álcool. E na hora que vê que tem um pouquinho de brasa ali, passa assim... O que a gente ganha com isso, irmão? Continua o teu trabalho, né? São histórias que têm dois lados. Todas as histórias têm dois lados. Sim. Né? Eu sou assim, eu sou muito claro referente a isso. Se a pessoa não quiser te ouvir, tudo bem. Tá no direito dela. Mas ela tem que entender que a história que o nego contou de você ali, pode ser que a história seja totalmente ao contrário do que eles estão falando. Sim, como foi contado, né? Como foi contado, ou como a pessoa mesmo que contou viu a situação. Sim. A visão da pessoa, às vezes, é limitada. Vista, a gente fala do ponto de vista. Nós temos pessoas limitadas, André. Nós temos pessoas limitadas. Psicologicamente, principalmente. Pessoas que não têm o mínimo de cognitivo para decifrar se aquilo que você tá fazendo é certo ou errado. Eu tô acabando com o seu podcast, né? Não. Você sabe que tá da hora esse bate-papo pelo seguinte, irmão. Porque quando a pessoa senta e começa a te criticar, a psicologia ela fala que existe... Se eu enxergo algo em você... Pega a visão aqui do que eu vou falar. Se eu enxergo algo em você que me incomoda, é algo que está mal resolvido em mim.
Exato. E a psicologia, ela fala sobre espelhamento. Eu só consigo enxergar em você aquilo que há em mim. Meu amigo, então assim, se eu olho pra você e, de certa forma, pô, você tá se destacando e isso me incomoda, é porque eu tenho um potencial que não está sendo trabalhado, cara. Justamente. E ao invés de eu chegar, olhar, pensar e falar, peraí, cara, o que o Atos faz? O que o André tá fazendo que tá me gerando esse incômodo? Por que essa conversa hoje, desse bate-papo aí dele tá gerando incômodo em mim? Cara, vou te dar um conselho como neuropsicólogo. Senta, pega uma folha em branco e começa a anotar tudo aquilo que você vê na sua vida como um projeto, oportunidade ou problema. E aí você começa a se perguntar, isso aqui depende só de mim? O que depender só de você e você ainda tá descontente com isso, coloca um prazo, uma data e vai resolver, cara. Achei interessante o Atos compartilhar aqui que os projetos ele tem começo, meio e fim. Ainda quando você comenta assim, ó, eu fiz parte do último dia daquele momento da TV e nós fechamos. Cara, é uma coisa que eu acho que para outras pessoas foi só um, fechou. Para você não. De certa forma foi um momento de fechamento de ciclo que você viu tudo aquilo que foi construído e foi findado naquele momento. E para algumas pessoas, eu falo quando eu atendo com consultoria, né? A pessoa chega a falar com pesar para mim assim, nossa, eu quebrei. Aí eu falo, ok, mas você tá aqui. Legal, o que você vai fazer daqui para frente? É louco isso. Porque tem pessoas que falam, eu quebrei e dá a impressão que todo mundo vai sair na rua e falar, olha, ele quebrou. Olha, ela quebrou. Amigo, você foi só mais um na roda que movimenta a economia chamada empreendedorismo. Irmão. Exato. Continua movimentando porque o dinheiro... Recomece, né? Irmão, é isso. Recomece. Todos os dias você tem a oportunidade de recomeçar, né? E é interessante, eu acho rico você compartilhar isso. Porque você falou assim, ó... Antes de começar, ele falou assim, ó... Cara, eu vou falar as verdades. Não, é exatamente pra isso. Eu tô aqui pra isso, né? Exatamente pra isso, cara. Porque a gente sabe que por trás das iniciativas de se fazer algo, existem também as realidades. Então a gente sabe que começar um projeto, que nem... Quero ouvir mais dessa questão da TV, como foi o programa, como foi essa questão do desenvolver. O programa era bem diferente. E de certa forma eu acredito que até então... dos, né? Um dos. Aquilo né? que eu te mostrei semana passada, você deve ter ficado chocado, Cara, né? foi sensacional. Sensacional. Qual era o nome daquele programa? Loss. Aquele era o Loss, que foi na TV. Na TV Sol. Tá. A gente zoava todos os programas da casa. Vocês pegaram pra zoar os programas da casa. A gente fazia uma paródia dos programas da Fez casa. bastante inimizade, ou não? Muitas. Que legal, bacana. Inclusive A de TV patrocinadores. acabou mentira, mano, mentira. Patrocinador também. Que legal, bacana, hein? Ninguém chegou pra vocês e falaram, eu acho que melhor não esse aqui, porque senão patrocinador vai... Ou vocês não sabiam disso? Durou 6 episódios, né? Então, se durou 6 episódios, ele colocava um episódio por semana, porque era muito puxada a edição, né? A minha sobrinha que fazia edição, ela durava... Era seu sobrinho mesmo? Era minha sobrinha. Que da hora. A Amanda, ela é editora. Tem talento, ela é boa. Ela perdia pelo menos um dia pra editar um programa desse. E para um editor de TV, um dia é quase uma semana. Pra uma pessoa normal, né? E aí já tinha isso, o fluxo de um programa que não tinha faturamento. Porque a TV é assim, é a produção contra a parte comercial. É uma briga que sai aquilo lá que você tá assistindo. Quem é da parte de produção, briga com o comercial. Quem é do comercial, briga com a parte de produção. É o dia inteiro essa guerra aí. Aí no meio desse rolo todo, tem a parte de jornalismo. Que quer pôr fogo nos dois lados. O jornalismo ele só serve pra arregaçar, velho. Só serve pra arregaçar. Aí põe fogo na produção e no comercial, porque o jornal é o principal produto da emissora de televisão. Entendi. E os programas que se lasquem. Eu quero que edita minha matéria para entrar no jornal. E aí tem um fluxo de trabalho que você tem que entender esse organograma para não prejudicar nenhum programa que vai entrar no ar e nem o jornal. Todos os dias. 24 horas por dia. Por isso que você vê essas TVs aí, os caras virando 24 horas a edição e tudo mais, porque o negócio não para, né? Não para. E é a coisa mais gostosa, assim, passou muito rápido, cara. Eu falo, você falou, você viu acabar. É igual você ver uma pessoa que você ama num caixão, cara. Louco, cara. Pesadão, hein? É a mesma coisa. Porque você investiu não só seu trabalho, não é questão do salário. É o tempo, é a vida. É a vida. As ideias, tudo aquilo É que a foi. vida.
E depois de um tempo você vê o cara que foi dono da TV falar que foi o pior investimento que ele fez na vida dele, dói no coração de quem trabalhou ali. Porque tem uma galera boa que trabalhou ali que também tem o mesmo sentimento que eu tive. Né? De acabou, poxa, como assim acabou? Não tem como acabar um negócio que tá dando certo. Só que é a parte comercial e a parte de produção. Ou seja, eu tô falando da parte de produção. Sim. A parte comercial talvez não estava indo bem. Né? E TV é dinheiro, custo. A gente pagava ali. Fala gente, não era dono, tá? É maneira de falar. Pagavam-se ali, a concessão da TV era cara na época era net, né? Agora é Claro. Então, para se ter um canal, hoje em dia tem um custo. Por isso que não existe quase mais. As pessoas estão migrando para o digital para ter um aplicativo ou ter outras maneiras de ter uma TV a cabo, uma TV local, melhor dizendo, do que pagar uma concessão milionária para você talvez vender alguma coisa. Porque é igual um podcast. Talvez a gente venda. E se não vender? Como é que você paga o aluguel da casa? Sim. Como é que você paga a produção da casa? Sim. Tem que ter dinheiro. A TV é a mesma coisa, a rádio é a mesma coisa. Tudo concessões, né? E hoje você tá aqui, né? Quando você fala, por exemplo, a questão de o conflito entre comercial e a produção, dá para se entender quando a gente pega para abordar, falar para algum patrocinador, para algum interessado como funciona a questão, e o cara olha e fala, tá, mas quais são os indicadores? Qual é o alcance? Qual é o... Cara, isso é uma dor que eu sempre discuto. É assim, irmão. Não adianta nada você pensar em falar sobre alcance se aquilo não vai ser convertido em público. Sim. Entendeu? Então não adianta nada você falar, olha, eu tenho aqui um alcance de 60 mil pessoas toda semana. Tá. O que eu falo nas minhas consultorias, até recentemente eu dei um curso sobre marketing e vendas e a gente falou sobre isso. Numa sala, tinha 38 empresários do mesmo segmento. Logo, todo mundo concorrente. E a conversa nossa foi o seguinte, a gente chegou, a pergunta que eu fiz quantos mil habitantes tem a cidade? 430 mil. Ok. Nós estamos falando de 38 empresários aqui do mesmo segmento, certo? Certo. Vamos dar beleza. Quanto você consegue atender? Quantos clientes você consegue atender por dia? Tal. Enfim, fizemos uma conta rápida ali. Nós estamos falando em torno de 200 clientes sendo atendidos no dia. Fizemos uma conta rápida, isso 200 vezes 20. Nós estamos falando em 4 mil pessoas. 4 mil pessoas numa cidade que tem 430. Irmão, é 1%. Sim. E tem pessoas brigando. Porque o concorrente, porque ele vende, porque ele... Eu falei, não, peraí, gente. Vamos entender uma coisa. Vocês estão falando aqui que vocês conseguem atender 1% da população. Aí eu vou fazer uma ação de marketing, vou colocar a marca de vocês. Até citei exatamente esse exemplo. Eu vou colocar a marca de vocês no meu podcast. O meu podcast não tem as 60 mil de alcance, mas vamos colocar ali que o meu podcast de repente leva para você mais 40 clientes. Quem aqui consegue atender mais 40 clientes? Numa sala com 38, só 7 levantaram a mão. Então nós estamos brigando para ter mais cliente, mas a gente não prepara a nossa empresa para receber essas pessoas. E é o que acontece, não aqui na cidade de Marília, mas em outro estado. Não em outro país. Em outro país, acontece o quê? Você faz uma baita de uma ação de marketing, você fecha uma parceria com um podcast, você divulga e não prepara a tua equipe. Aí a pessoa chega lá e é mal atendido. Mas isso não acontece em Marília, questão de ser mal atendido. Isso acontece fora daqui. Marília não. Olha... Eu vim nesse podcast para falar. Exatamente. É porque assim, o André tem um podcast mais longo de Marília, é 1h30. Então dá para falar. Coisa que o meu, por exemplo, é 30 minutos, não dá para falar. E tá ótimo. Aqui, já que a gente veio para falar, vamos falar, certo? Você empresário de Marília, que fica com essa frescura de, o alcance, deixa eu ver quantas visualizações. Você não percebe que a sua empresa, que é milionária, tô falando de gente grande, não tô falando de gente pequena. Sim. Pode ajudar esse cara a alavancar o projeto dele? É louco. Por que as pessoas não ajudam mais? Por que as pessoas não têm empatia mais com aquela pessoa que tá tentando... É o sonho da vida da pessoa. Sim. Se um empresário grande da cidade investisse na comunicação local... Nossa, cara.
por cada empresa, cada podcast, daria conta. Daria. Sobraria empresários. Nós temos uma cidade da renda per capita mais cara do Brasil. É. Pessoas ricas moram aqui. Só que na hora que você vai oferecer um produto, ele já tá pronto pro não. É. Aí ele pergunta pra você, quantas visualizações você tem mesmo? É. Ah, você tem 100 visualizações no podcast? Você acha que eu vou investir 5 mil reais em 100 visualizações? Só que esses 5 mil reais vai fazer esses 100 visualizações transformarem em 50 mil visualizações. É isso aí. E aí, cara? Você tá maluco? Você quer ferrar o cara, entendeu? É. O empresário tá muito cabeça fechada, velho. Cara. Antigamente os empresários faziam propaganda na rádio, que a rádio você até hoje não sabe quem tá ouvindo você. É o que diz, que fala pra você, eu te ouvi na rádio. Mas na verdade não tem uma mensuração, não tem como saber quem tava te ouvindo naquele momento. Como tem hoje a rede social. Tem muito. E aí você tem essa arma tão rica que dá pra você agregar a sua empresa e fazer explodir no Brasil. Sim. Em vez de usar ao seu favor, você faz o quê? Fecha a porta na cara do cara da comunicação. É. Porque o seu marketing fez um estudo que é melhor você investir em digital influencer do que em portal de notícia. Me desculpa, irmão. Me desculpa, são públicos diferentes. São pessoas diferentes. A gente tá falando de outras coisas. Se você quer falar rasgado, hein? Pegar essa digital influencer, aí o problema é seu, né? Então, aí que tá, ó. Ponto final. Mas deixa eu te falar, quando a gente fala essa questão do... Pra você que tá aqui falando assim, mas não... Ô, louco, galera! Eita! Você não ia falar assim, ó... Daqui a pouco nós vamos bater um papo, então, falando como Fausto Silva. Acho que é interessante o pessoal até entender o poder da comunicação. Aí eu te pergunto, meu filho... Mas vamos lá. É o seguinte. Pra você que às vezes tá falando, mas cara, vocês vão falar como projetar um podcast do zero? Nós já estamos compartilhando com você. Será tá? que não entendeu ainda? Deixa eu explicar pra você. Isso. É o seguinte, nós estamos falando de patrocinadores, nós estamos falando de parte comercial, buscando patrocinadores para que o projeto aconteça e permaneça. Tá? E aí, quando a gente começa a falar dessas dores, está relacionado ao quê? Recentemente estava conversando com o Elias. O Elias, ele é... Não é o Elias maluco, né? Não. Não. O Elias maluco já morreu, né? Já morreu? 2020. Eu estava no Rio de Janeiro. Arrastou pra quando cima. aconteceu tudo isso. Tal. Mas eu acho que... Você tava no Rio de Janeiro? Eu tava no Rio de Janeiro quando aconteceu isso, cara. Olha Eu só. morei no Rio de Janeiro. Rapaz, uma das maiores queimas. Ô, louco, meu, hein? Põe na tela aí, velho. Uma barbaridade, É uma ó. brincadeira, é barbaridade. Eu tava no Rio quando aconteceu, quando ele morreu. Mas você não tem nada a ver com esse assunto. 40 minutos, cara, de queima de fogos, negócio diferenciado e tal. Mas vamos lá, antes que a galera acha nós. Depois o pessoal procura, já acha a gente, deixa quieto isso aí. Interpol, esquece. O pessoal vai lá, algoritmo coloca lá. Ixi, O algoritmo entrega. agora assim, falou, ué, Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu queria deixar O registrado algoritmo, aqui, não ouve a gente mais não, hein? Ele já falou, ligou uns nomes aqui já. E aí é o seguinte... E o Lula trazendo os chineses pra cuidar do TikTok, é isso aí, pô. Nós estamos entrando nessa vibe, hein? O Xi Jinping falou que vai trazer o cara que vai... Seu Fausto Silva da China, meu. Olha louco. Ei. Galera, é água, tá? Queria deixar registrado que é água. Tudo maluco trabalhar na comunicação, tá? Todos. Mas não vamos sobra lá. um. Quem é normal assim, toma um Rivotrilzinho assim. E dá aquela tremidinha no olho aqui, ó. Dá aquela... Na hora que entra no ar fica firme, mas depois dos 10 minutos já era. Mas já acontece isso, né? Quando a pessoa chega e fala assim, nossa, na hora que foi pra ao vivo, cara, você se transforma. Aí se eu começar a puxar o olho aqui... Pô, meu trabalho, né? Me respeita, né? Vai cantar antes da hora? Não vou, né? Mas vamos lá, é o seguinte... Quando eu tava conversando com o Elias, da Marília FM, a gente tava falando sobre isso. O Elias tem um conglomerado de rádios. Ele é muito inteligente. É muito, cara. E a gente tava falando sobre isso, essa questão da importância. Se você entende que não é só rádio que você vende. Não é só a rádio que você vende. A rádio é aquele negócio do momento, que o cara tá ouvindo e ele fala, falou a minha marca aqui. Mas não dá pro cara pegar e ligar pra mãe e falar, escuta aí, estão falando de mim. Uhum. A hora que a mãe liga, já acabou. Já foi. Tava conversando com ele sobre isso. Quando você pega... vou divulgar na rádio. Legal. Excelente meio de comunicação, porque, cara, hoje a pessoa entra no carro, se ela não tiver no Spotify da vida, ela tá ligando um rádio e tá ouvindo. Mas, cara, começa a pensar o seguinte. Em questão do marketing da tua marca. Quando o cara liga o rádio, ele escuta o nome da tua marca. Ok? Legal. Aí, de repente, do nada, ele tá ali, vendo os Reels da vida e tudo mais. Cara, um podcast com a tua marca. Massa. Pô, de repente, do nada, ele tá acompanhando uma notícia no portal.
a tua marca. Cara, na cabeça daquele cliente, cara, essa marca é forte. Exato. Irmão, porque onde eu olho tem esse cara. Eu trombei com uma amiga essa semana passada no trânsito, ela virou e falou assim: Meu, dá a impressão que você é. Como é que ela usou o termo? Que, cara, você tá em tudo quanto é lugar. Onipresente. Você tá em tudo quanto é lugar. Eu falei, não, bem, não é. Não, eu te vi, você tá no podcast, você tá no. Cara, mas isso é a questão da entrega. Sim. Cara, nós somos amigos, você acompanha o podcast e tudo mais. Então, cara, isso é questão de entrega. Onde você vai aparecer minha carinha ali. Mas você tem que falar que você é onipresente mesmo, pô. Usa o marketing ao seu favor, né, André? Pelo Então, amor de Deus, né? exatamente, ó. Então, sim, sou onipresente. Estou em todos os lugares. Todos os lugares, ok? E é isso aí. Em Só lugares porque que eu o nem Whats- Queria. Às vezes sim. Às vezes sim. É. Tem lugares. Vamos abrir essa Falando, pauta, então. não, falando nisso que você tá falando, eu tenho uma parte pra falar sobre isso. Fala. Temos uma empresa em Marília que ela tem um plano. Cuidado que eu não tenho um jurídico tão... Tranquilo, acionado aí, vou falar coisa boa. Tá bom, coisa boa. Temos uma empresa em Marília que ela tem um plano de marketing que cada ser humano nesse planeta Terra tem que ver a marca dela 2 vezes por dia. Chama-se Coca-Cola. Cada ser humano no planeta tem que ver Coca-Cola 2 vezes ao dia. Não importa onde seja. E o marketing consegue fazer chegar. Caraca, velho. Ousado, né? Porra. E você vê, viu? Você parar pra prestar atenção, você vê a porcaria da marca 2 vezes por dia, pelo menos na sua cara. Seja num carro, passando, no caminhão deles lá de entrega, seja na sua geladeira, ou seja no mercado. Você vê. A estratégia dos caras é louca, hein, mano. Os caras vendem um produto que o mundo inteiro consome. E eles fazem isso, gastam com marketing pra 2 vezes por dia. Você vê essa marca deles 2 vezes por dia no marketing? Louco. Precisa? A Coca-Cola precisa disso? Claro que não. Tô falando que vocês estão errados, velho. Tô falando que vocês têm que patrocinar o cara que tá começando. Exatamente. O cara que tá começando precisa da ajuda pra pagar a locação da sala que ele tá fazendo o podcast dele. Custos. Estamos falando em podcasts, tá, gente? Custos. Nenhuma sala de Marília é menos de R$1.000 por mês. Isso aí eu sei porque eu conheço quase todas. Não existe menos de R$1.000 por mês. Ou seja, para você gravar 4 programas, se dividir 250 cada programa, você vai pedir 250 pro empresário e ele vai falar: quanto de alcance tem o seu podcast? Eu tô começando agora, irmão. Comecei hoje. E detalhe, né, irmão? Ele tá calculando só 4... o seu custo de 4 usos ali do estúdio. Ele não tá levando em conta a sua hora de corte, o convidado, preparar, subir a arte, divulgar no Instagram e tudo mais. Aí você fala, tá, mas isso é um sonho, um projeto que é seu. Ok. Que é muito bem estruturado, que eu vou divulgar a tua marca. É um sonho meu, não. É um sonho nosso. Pois é, cara. É um sonho nosso. Meu sonho é o seu sonho. E quando eu comecei em 2008, eu nunca imaginei que eu estaria no seu podcast aqui hoje. Louco. Nunca. Nunca imaginei esse ano. Porque você falou em fechamento de ciclos. O ano passado, retrasado, eu tive um problema em uma das minhas empresas, né? Então eu fiquei amargurado um tempo. Sabe quando você fica assim, de luto mesmo, empresarial? Você fala assim, pô, não deu certo, né? Tive que fechar. Tá bom, beleza. A gente fica meio assim, gente, não fique. Foi o exemplo que eu tava dando, então. Essa Não, questão não do fique. sentimento de tipo... A gente fica, cara. A gente fica. E eu fiquei com a mesma sensação quando eu fechei uma empresa de outra pessoa, como eu fechei a minha. É a mesma sensação, porque a gente é assim. O ser humano é assim. Só que tem como dar-se a volta por cima. Sim. Os dias são aí para serem vividos. O sol todo dia vai estar ali fora. Todo dia. Isso é muito louco. Então você entra numa vibe de, pô, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém. E quando você vai conversar, você sempre tá negativo. Sempre fala pra pessoa, pô, mas... E a pessoa vai perguntar. Todo vagabundo vai perguntar pra você, e a loja lá, como é que tá? Tá boa? Tá boa a loja lá no shopping? Nunca pisou. Às vezes tem isso também, né? Boa a loja no shopping, né? Tá boa, tá ótima. Tá fechada. Só isso. Aí você fica 1 ano fazendo isso. Aí do nada você fala assim, eu vou parar de sentir raiva disso. Louco. E aí você para de sentir raiva. Porque se você quer, você para. E aí são os recomeços. Quando você fechou a porta, e aí, o que nós vamos fazer? Foi o que aconteceu em casa. Apostamos tudo nisso. Tudo financeiramente, psicologicamente e ser humanamente. Porque tem que estar presente também. Né? Tem que estar lá, tem que estar fisicamente. Quando você abre um projeto desse num shopping igual o Marília Shopping, você tem que estar lá. Sim. Beleza.
Fechou, acabou. Olhou eu pra cara da minha mulher, ela pra minha cara e falou, e aí? Nós gastamos 150 mil pra quê? Nossa. Em 6 meses. Tem noção disso? Caraca. Deixando todos os meus outros projetos Sim. congelados durante 6 meses. E assim, como eu vou pagar isso? Hoje eu tô aqui, 2 anos quase depois, vivo com 90% das dívidas pagas. Louca. Só que quando você para, você fala assim, cara, como é que pode? O que eu fiz de errado? Por que o outro conseguiu dar certo e eu não consegui? É isso que passa na cabeça do empresário. Ele fala, por que eu não mereço, Deus? E aí? É. O cara entra numa paranoia. Cara, entra num estado de mental que você não quer falar com ninguém, com nada. Você quer se isolar do mundo. Só que se você se isolar do mundo é pior. Você tem que ser realista com as pessoas. Igual eu fui com meus credores. Falei, ó, eu não tenho ideia de como eu vou te pagar, mas eu vou te pagar. Daqui 2 meses acaba um dos acordos mais caros que eu já paguei na minha vida. 2 meses. Irmão. Ah, o Atos tá andando de carrinho velho. Você não tem noção como aquele carrinho velho me salvou, cara. Como eu tô feliz por estar andando naquele carrinho. Como ele me salvou, porque eu andava a pé. Se for parar pra falar a verdade, eu não tinha dinheiro pra andar de ônibus. Por muitas vezes o nego me via saindo do Tausch com comprinha na mão e indo pra casa a pé. E aí? Que vergonha tem nisso também? Hoje eu paro pra refletir sobre isso. Qual a vergonha? Emagreci pra caramba, velho. Pois é, né, cara? Ajudou pra caramba. É louco. E aí a gente para pra... Hoje eu tava assim... Vou limpar a casa. E quando eu começo a limpar a casa, começa a vir todos os insights na minha cabeça. E aí me veio muito louco. Que as pessoas falam assim... Que tá na Bíblia. Que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Sim. Eu não entendo nada de Bíblia. Me desculpe. Ok. Tá? Mas tem essa frase e isso aí está lá. E é uma coisa que é muito importante para as pessoas. Só que as pessoas pegaram essa frase e tiraram totalmente de contexto. Como? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que andar com quem se parece comigo. Porque se eu andar com quem não parece comigo, eu não vou amar o próximo como eu mesmo. Aí ferrou. Sim. Então as pessoas pegaram seus núcleos e só entra no seu clube, e aí você vai entender o que eu tô falando. Só entra naquilo lá quem é igual, ou quem pensa igual, ou quem tem a mesma linha de raciocínio. E aí é fácil você amar quem tá ali pensando igual a você. É fácil você empreender na cidade estando rodeado de pessoas influentes da cidade, que sabe, que aplica, que vai, que faz, acontece. Isso falando de empresarial, mas vale pra tudo. Sim. Vale pra religião, Sim. principalmente pra religião, Sim. né? Ou seja, ama como o próximo se eu não gosto daquele cara. Se aquele cara eu odeio, eu sou o hater dele. E aí? Como? Explica aí, você que é da neurociência. Por isso que eu sou odiado aí, tá vendo? Vou pegar o exemplo do que você acabou de falar e trazer aqui em cima do comentário que a Bíblia também fala. Que você citou assim, ó, não conheço muito. Se acabar a água, você me fala aí que eu coloco mais pra você. Quando você fala a questão de não conhecer muito, né? A Bíblia fala realmente pra gente amar o próximo como a si mesmo. Só que, irmão, tem pessoas que não se amam. Também. Então não tem como eu amar o próximo. E aí quando você chega e fala assim, ó, grupos diferentes, que isso acontece muito. Também está relacionado, questão dos grupos diferentes, também está relacionado que a Bíblia, ela fala sobre suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos está relacionado a dar suporte. Dar suporte é, Atos, eu não gosto de você, cara, mas o que você precisa? E te dar um suporte. Não é convivei-vos. Suportai-vos não é convivei-vos. Ou seja, não é ter convivência. É dar suporte. Aquela pessoa, eu não gosto dela, mas ela precisa do quê? Hoje, quando você cita esse exemplo, cara, a partir do momento que a gente é de grupos diferentes, a gente nem se ajuda e nem se suporta mais. Nem se fala.
Aí você fala, cara, mas é um ser humano. Esses tempos atrás teve uma pessoa que me acionou e queria participar do podcast. E para você que está assistindo hoje, ela participou do podcast. Essa pessoa participou. Só que essa pessoa... Essa pessoa é o Atos Guerra, não. Desculpa. Essa pessoa, ela tem um podcast e ela pode... Sério, irmão. Você tá pensando que a pessoa... Ai, mas ela pode pegar as ideias aqui do podcast e pode levar pro Puta podcast ideia, dela. né? Pô. Cara, se ela pegou e levou, e como levou... Irmão, segue aí que deu muito certo. Se ela tá fizer tudo bem. e deu certo pra ela, tá ótimo. Você influenciou ela positivamente. É isso, irmão. É isso que eu falo pra você. Não é porque a pessoa teve aqui, pegou as ideias e foi lá e fez e replicou no dela. Irmão, não significa que ela tirou minhas ideias. Não. Muito pelo contrário, significa que nós estamos na frente. E é muito legal quando você cita por questão da TV, porque, cara, eu sempre sonhei... A Evelyn, minha queridíssima diretora, ela sempre me ouviu falando sobre isso. Irmão, rádio é uma praia que eu curto muito. Eu sou um cara que eu... Cara, eu tenho anos e anos assistindo Pânico. Eu curto os caras. Por quê? A criatividade, o time, as coisas e tal. E eu vi, por exemplo, que um dos seus programas... Cara, você tem também isso. Sim. Só que hoje em Marília, você tem pessoas que não acompanham essas ideias. Porque não acompanha. A galera fala... A cidade envelheceu, né? Então... E aí, como que a gente faz? A cidade envelheceu Como tanto... que a gente cria um programa a partir desse podcast de hoje, falando, cara, vamos montar um projeto e um modelo de algo que a gente não vai se comunicar para a cidade, mas vai ser daqui que vai surgir. Tem que roteirizar. Opa, já gostei de ouvir, já joguei aqui joguei uma semente e já colhi um fruto. A diferença daquele cara que tá lá no alto de você é que ele tem uma equipe por detrás fazendo Sim. todo aquele entrosamento que você vê lá. Nada ali sai assim, nada. 10%. É isso. 90% Sai no improviso. Tá no roteiro. Tá no Fica roteiro. lindo. Os caras fazem todos os dias. É. Se não tiver produção, não E funciona. é uma maestria, é uma valsa, né, irmão? É um... Cara, você fala, meu, toca a bola certinho. Mano, mas os caras treinaram muito pra isso. Eles E praticam outra, todos os dias. hoje, por exemplo, o Pânico tem, em formato de televisão, eles têm um teleprompter para eles lerem. Opa. Então ajuda cada vez mais. Tem o diretor que fala no ouvido, tem a pessoa que faz, assim, o convidado que vai no programa já desenvolve todo o convidado do programa, a pauta que a pessoa vai fazer, as brincadeiras, os textos são escritos há muito tempo, a piada foi escrita. Os cacos que entram são bem poucos. É diferente daqui. Você olhou pra mim hoje no começo e falou, o que eu vou conversar com você, irmão? E aí? E eu sou esse cara do improviso. Sim. Quando a sim, gente sim. foi fazer o programa de comédia, eu e o Michel, a gente queimou a cabeça. Por quê? A gente não queria que soasse que era uma coisa bagunçada. Era pra ser escrachado. Ok, mas Era é pra ser um bagunçado. pouco mais do que foi, mas não poderia soar que a gente estava fazendo sem um mínimo de cuidado. Quando a gente não teve um cuidado com um personagem, o programa acabou. E não foi nem eu e nem ele que fez a porra do personagem. Entendeu, mano? Porque a gente sabia onde a gente tava pisando. E sabia que, né? Mas o Theo Carvalho, ele não tem essa noção. Um abraço, Theo. E ele fez o quê? Ai, ai. Acabou com o programa, né? Como ele era diretor da TV também, não tem problema, né? Tá tudo certo, Tá tudo certo. Meu patrão. Louco, mano. Louco. Cara, quando a gente fala de podcast, eu gostaria de falar um pouco sobre cortes. Que assim, a percepção que eu tenho, eu sou o pessoal que me conhece sabe que eu sou um pouco metódico, chato, gosto de umas Você é coisas, igual eu, mas Junta dois chatos, mas você sabe né, por que mesmo? que eu acho que isso faz muito sentido? Pelo seguinte, Atos. Cara, eu fico pensando em detalhes, a qualidade do que eu vou entregar pra galera que tá ali. Porque eu sei que o tempo do pessoal que tá ali, que tá assistindo a gente depois num outro momento, tem amigos de fora. Pô, vira e mexe o Denis, se duvidar deve estar até aqui acompanhando a gente, o Denis lá de Lisboa. Tá sempre acompanhando. Eu sei que, por exemplo, a Thaís, uma amiga minha de Goiânia, sempre, todas as terças-feiras de manhã, ela me manda. Tô assistindo, porque ela não consegue assistir na segunda noite. Ela falou, é minha companhia às terças de manhã. Então eu preciso pensar nessas qualidades de entrega do que o assunto, como vai ser, da risada e tudo mais e tal. Então você fala, pô, você é chato. Talvez um pouco. Mas o que eu queria te perguntar relacionado é...
Cortes. Quando você pega alguns podcasts, e aí eu não tô falando em Marília, eu tô falando nível Brasil e tudo mais. Quando você pega alguns podcasts, você vê que tem pessoas que se preocupam muito mais naquela tiradinha, no memezinho, do que propriamente entregar um conteúdo de reflexão, da pessoa entender e falar, cara, peraí, deixa eu entender o que esses caras estão falando. Pô, que massa isso aí. Não, é só um cortezinho de hahaha, deu risada e pá. Você falando, cara, não excelente isso. Entendeu? Excelente isso. Sabe por quê, André? Porque aquele cara que fez isso, ele sabe o nicho que ele tá, ele sabe o público que ele tem. Ele faz o produto pro público dele. E aí mais pessoas então acabam consumindo. Talvez não seja nem o público dele, mas tá entregando. Pode ser, mas ele sabe o porquê ele fez aquilo. Porque é uma coisa planejada. É pensado. Exato. Você pode estar aqui no seu programa fazendo ele quadradinho igual você faz. Tá? O quadradinho é uma norma técnica, tá? Sim. Deixa eu explicar, né? Porque vai que... É. Que a pessoa vai estar te assistindo se você tiver com o paletó ou se você tiver com a camisa rasgada. Ou se você estiver falando corretamente o português, ou se você estiver não falando corretamente o português. Se você estiver acentuando o nosso linguajar, o nosso cacuete do interior. Nossa, olha. Tem muita gente que não gosta desse formato. Sim. Mas a gente está falando para um nicho da cidade. Sim. Então a gente tem que falar a linguagem da cidade. Sim. Quando a gente estuda a comunicação, a gente sabe que a linguagem muda quando você fala para o Brasil. Então você tende a suprimir o R. Sim. Paulistanamente ou cariocamente. Para onde você vai? Entendeu? Aí você tem que se reinventar, a se polir, a falar normas que você não pensa para falar. Só que você fala da mesma maneira o porquê das coisas. Sim. Isso tem que soar natural para quem tá ouvindo. Porque a pessoa vai falar, poxa... Lá vem o cara do interior falar igual eu falo. Cara, e aí? Aí você vai pro corte, certo? O cara tá plantando com dinamite na sua cabeça. Você vê que eu sou preparado com o tempo, né? Eu já tô olhando pro tempo. Isso aí é normal. Minha cabeça funciona um relógio dentro dela. Cara... Pra você que tá acompanhando a gente, é que eu paguei 1 hora só. Ele falou, irmão, 1 hora, deu 1 hora, eu vou levantar e vou embora. Eu falei, você não vai fazer isso? Ele falou, então aguarda. Então ele mesmo tá vendo já, mas ele fica tranquilo. O Pix vai ter que rolar depois. Diretora, prepara aí qualquer coisa. Pelo menos metade só, mas meia horinha só. O cara que tá fazendo aquilo pro corte, ele não tá errado. Hoje eu entendo isso. Eu era igual você. Eu era o cara relutante. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí o cara faz um vídeo de 10 minutos com a câmera não sei das onde, lá da Sony, não sei das onde, da Canon. Maravilhosa. Ele paga 5 mil reais uma luz difusora na imagem pra cortar aqui só o cabelinho do cara aqui, ó. E aí o cara escreve uma pauta maravilhosa pra ele. Texto ali, teleprompter, leu, tudo bonitinho. 10 visualizações. Aí vai um cara trouxa, tá com um violão na cabeça do outro... 200 milhões de visualizações. Então, às vezes a gente tem que moldar a nossa linha de raciocínio pro que está acontecendo hoje. Não é mais a nossa geração que consome. Isso é triste. Não é mais a nossa geração que consome o que nós estamos fazendo. Entendi. É outra galera. E essa galera tá onde? Ela tá assistindo o YouTube 1h30 de podcast? Ou ela tá vendo assim, ó, celular? Não. Aliás, venda, Jogo né? rápido, né? Venda. Eu não sei o que vê, mas fica lá. Só... Esse jovem vai piorar. Vou te falar que tem uma geração que tá sentada ali, ó. Que nem áudio coloca. Só lê. Só fica vendo o movimento do videozinho. Aí eu falei, o que você tá fazendo? E ri, né? Mas ri. Porque pior que eu fico preocupado, não. Porque essa pessoa que dorme comigo... Não tô citando nomes aqui não, produção. Queria deixar bem claro isso aqui. Mas, cara, essa pessoa que dorme comigo... Ela tá assistindo um vídeo e me chama... O que foi? Não, tô rindo. Mas tá rindo o quê, cara? Sem som. Sem som. Exato. Sem som. E ela, às vezes ela manda um negocinho pra mim, alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí eu abro, começa a tocar a musiquinha. Ela, o que você tá vendo? Eu falei, que você me mandou. Ah, tá. É que eu nem sabia que tinha essa musiquinha tocando no fundo. André, ela tá rindo de um negócio sem som e a gente tá aqui filosofando do que tem que fazer.
Já entendi. Te amo, meu amor. Mas tudo bem. Nós estamos errados. Essa o resumo. Eu passei por muito disso. Porque quando a gente tem que desconstruir muita coisa, né? Quando eu criei o portal, eu também era desses caras que ficavam criticando os outros portais. Só que eles estão certos. Se tá dando certo e tá tendo repercussão, é porque tá dando certo. Não adianta eu ficar reclamando do cara. Aqui em Marília tem um grupo de donos de comunicação assim que reclama de um cara. Ok. O cara é o tubarão da cidade. O cara é ninja. Só que ele tá errado de ser o tubarão? Ele tá errado de fazer o que ele tá fazendo? Ou nós estamos errados de criticar ele por ele estar fazendo? Ele tá fazendo, a gente tá criticando ele. Ele está fazendo. E a gente tá aqui, pô, mas será que eu faço o corte assim? Não, em vez de pensar assim, será que esse corte aqui vai viralizar? Esse corte aqui eu acho que vai viralizar. Pô, se o Atos falar uma merda no podcast e eu cortar essa merda que ele falou, talvez ele vai viralizar. Antes de começar o podcast, André, vamos fazer uma brincadeira assim, assada pra ver se viraliza? Vamos. No meio da conversa, faz o corte. Quem tá assistindo ao vivo não vai nem perceber, vai achar que foi uma brincadeira. E é assim que funciona. Pô, nem combinamos nada, hein? Perdemos. Eu tenho um grande amigo, meu. Eita, galera. Meu. Ele tem 250 mil seguidores, quase. Não, já tá passando 300 no canal dele. Oxe. Ninguém fala dele na cidade. Ele faz 100, 150 mil visualizações assim, ó, por dia. Num vídeo, num canal no YouTube de esporte. Eita. Eita, galera. O Skyros tá viajando, ele tá lá no Foz do Iguaçu. Mas tem vídeo dele no ar todo dia. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. E é isso, a plataforminha paga. Todo dia. O YouTube pagando pra ele ali. Você acha que ele vai vir aqui, sentar aqui e vai falar pra você, ó, faz isso aqui que dá certo? Nem cagando moeda de 50. Esquece. Ô, cara, deixa eu te falar. Em alguns momentos você imitou aí. Imitação, você sempre teve facilidade, não? Algumas modulações. Tá, modulações. Bom, eu já entendi que aí é o Fausto Silva. Tem mais alguém que você imita? Tipo, o Datena, né? O Datena é fácil, porque ele tem um punch, né, meu? Velho. Uma barbaridade esse cara aí. Ele fala assim mesmo, né? Aí ele fica mais calmo, né? Da hora. Aí ele tem a rinite, né? Aí tem que pegar a rinite, uma barbaridade. Cadê o comandante Hamilton nesse SBT? Comandante Hamilton! Vou para a Rede TV agora, hein? É verdade, você fez a movimentação, né? Foi pra Rede TV, irmão. Mas o cara ganhou milhões pra fazer isso. Ah, não, sim. A movimentação do cara já foi pensada. Quem mais? Ó, o Faustão, né, meu? Eita, galera. Faustão é só regalar os olhos que tá tudo certo, meu. E algum presidente? Aí eu prefiro não fazer. É melhor, né? Melhor. Eu sei fazer os dois. Nossa, pera aí, rapidão. Vocês não sabem o que aconteceu aqui comigo? Agora, na hora que eu falei algum presidente, meu Tico e Teco saiu fora falando, não. Até meu anjo da guarda virou e falou, ih, Deus, ó, agora, a partir de agora é a responsabilidade dele, eu tô saindo. Volta, galera, volta, tô brincando, eu não vou falar isso não. Vamos fazer um concurso de imitadores. Nossa, na cidade de Marília. Imagina, mano. Deve ter bastante gente. Tem bastante coisa, cara. Deve ter umas bosta, mas deve ter uns bons. Tem. Deve ter. Esse é o programa, hein? Boris. Esse é o programa, hein? Esse é um quadro do programa que você tá bolando aí, irmão. Do programa, mano. Imitadores de Marília. Ó, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você tem talento pra começar a fazer vídeos e tudo mais. Você sabe que você tem. Tá, eu também tenho. Ok, por que a gente não faz? Porque a gente é burro. Aí você assume assim mesmo. Programa. Você nem é combinou. Você podia ter combinado a resposta, né? Não. Mas, cara, Porque na hora que eu sento e começo a falar, pô, mas ó, tal. Irmão, o cara chegou em alguns lugares que você fala, mano, e o que nos impede de chegar também? É o tal do... que eu acabei de falar dos portais, reclamando do que tá fazendo. A gente tá nessa zona de conforto aqui, reclamando do cara. Mas o que acontece hoje? O que acontece hoje é que as pessoas ficam preocupadas, o que às vezes 100 pessoas à minha volta vão falar. Ah, mas se eu pensasse nisso, eu não tinha feito aquelas esquetes. Eu tô de Lenisa, com cabelo amarelo. Aquela peruca é maravilhosa, Eu tô de Theo Carvalho. A pausa é interessante, as pausas que você faz é interessante. Entendeu? Mas você estuda a pessoa, né, irmão? A gente fez um do Joca, mas não foi pro ar. Não? Eu acho que foi. Foi o último.
Teve um que eu imitei uma outra moça. Se você fuçar lá, você vai ver. É mesmo? E assim, é uma loucura. Eu fazendo aquilo lá, eu tava fazendo por amor, cara. E tipo assim, tô nem aí pra quem tá falando. Hoje mesmo, eu tô nem aí pra quem tá falando. E por que paramos? Paramos porque a vida mudou. A vida mudou. A vida Nossa, mudou. Você falou agora pesado, né? A vida mudou. Agora eu virei pai de família. Exato. responsável. Você acha que não? Você acha que não muda? Tá, mano, mas tudo bem, mas cara... Você tá aí de terno falando que não muda. Não, mano, mas Por que vamos você lá. não tá à vontade comigo, então, sentado aí? Não, tudo bem. Porque você é o cara do à vontade. Você é o cara fora do ar totalmente diferente do que você tá aí. Então, mas é que eu falo pra você, mano. O que Será que o outro Qual que é o André BO? daria mais audiência? Você já pensou sobre Cara, isso? eu vou te falar uma coisa. O André Faxina, Que não faz faxina. Joe. Nossa, esse negócio aí é a vida inteira, mano. Deixa eu contar essa pra vocês. Pra vocês aí de casa, deixa eu contar essa. Eu acho que é interessante vocês saberem. Meu pai, cara, gente boa pra caramba. Te amo pai, te amo mãe, mas assim, meu pai, a gente teve uma empresa de representação, né? E aí meu pai chegou e falou assim, ó, Faxina Representações. Boa. Eu falei, não. A gente... Vendemos o quê? Não, Desomax? cara. Hã? Homo? Nossa empresa vendia torno, fresadora, Torno? centro de usinagem. O que é isso? Torno, fresadora, centro de usinagem é que trabalha na linha de produção, cara. Limpa a parte de... Cara, pra na limpeza? linha de produção. Não, mano. Não, pra limpeza do torno. Não, mano. Não? Não. E aí meu pai falou, vou colocar o sobrenome. Faxina Representações. O F até parecia um chuveirinho assim, ó. Faxina e tal. Cara, beleza. Nós fomos pra feira em São Paulo, a feira da mecânica em São Paulo. Tamo lá, irmão. Cara, o que vinha de gente. Moço, vem cá, ó. Vomitaram ali, ó. Sujou ali, ó. Vomitaram, ei! O senhor da faxina? Nossa, eu lembro que eu olhava pro meu pai com uma cara de tipo, velho, você não fez esse uniforme assim. Aí meu pai é muito gente boa, que ele fazia assim, ó. Dá risada. Cara, até explicar para as pessoas que Faxina Representações não trabalhava com a parte de limpeza, irmão. Mas tudo bem. Até hoje eu escuto isso. André Faxina. André Faxina. E as pessoas às vezes colocam... Faxina, não limpo. Nossa, cara. Não, e eu trabalho com consultoria, né? As pessoas chegam e falam, André Faxina. Ele vem e faz uma limpa na sua empresa. Pô... Você já pensou em usar esses slogans? Não, já pensei. Tá no para-choque do caminhão que eu nunca tive. Claro que não, né, irmão? Da hora, velho. Não, super sim. Vou tatuar. É igual o Atos Guerra. O É. Guerra, nossa, ele é um revolucionário, guerrilheiro. Esses dias nós estávamos aqui. Nossa. Eu, André Faxina, Atos Guerra e Felipe Bravo. Olha Nossa, isso. Falei, que mano, trio, hein? pra gente começar uma terceira guerra, só basta apertar o botão. Não, o Felipe Bravo, ele é muito nervoso. Não, você viu o Bravo, mano? Nossa. O Bravo não condiz, cara. O Bravo não condiz. Porque o Atos Guerra ainda tem um negócio meio polêmico. O André Faxina... mais ou menos. Agora, o Bravo, mano. O Bravo... Depois você dá uma olhada no episódio dele aí. Ele fala Calma, né? Ele fala assim... Eu sofri no áudio aquele dia. Você sabe que... Aí, Bravo. Mas você sabe que o Bravo... Acho que é interessante que ele fala... Ele parece... Lembra do Bruno Bezenga? Ele fala meio assim, né? Ele fala meio bausado. Um abraço, Felipe. Meus Depois que eu porcos, minhas galinhas. Depois que eu falo um negócio desse, ainda mandou um abraço, você, né? Isso, Mas tá bom, processo, tá você tudo- falou de processos, tá né? tudo certo, é. Processo. Já O teve. rei do gado, você tava falando, né? É. Maravilhoso. É uma pessoa, né? Bem apessoada. Já teve Já? processo? Eu? É. Eu tive um processo recente. No Tá portal. Só. Do portal, vamos falar do Quando eu portal? era síndico, eu tive 2. Vamos falar do portal? Quando eu era síndico, ainda sou síndico, É. né? Mas Já. nós estamos em atividade. Mas vamos lá. Quando você fala do portal, que eu acho que isso faz parte dentro do tema do projetar um podcast, está relacionado a trabalhar com comunicação. Sim. Quais são os maiores desafios hoje do portal no ar 24 horas e tudo mais? O maior desafio É. da parte... Qual parte? Quais são as Todos partes? os desafios. Ele é inteiro. Você tem um veículo de comunicação que é um jornal. Não dá a impressão que você está carregando uma bomba o tempo todo ali, você tem que ficar desarmando e vendo quais os melhores Cara, gatilhos relacionados, até porque é você a vida, né? tem a qualidade de entrega, tem a questão da notícia, tem os patrocinadores, tem tudo isso aí. Então, cara, é um time, é um processo, é uma linha de produção. Quando eu comecei o site, há 5 anos atrás, nós vamos fazer 5 anos no mês que vem. Eu não queria pôr tragédia no site.
Eu falei, pô, vou fazer um site totalmente diferente. Eu sou um cara revolucionário. Eu entendo que isso aí não agrega nada na vida das pessoas. Não vou fazer. Durou 1 ano essa brincadeira. Essa resistência. Quando eu coloquei a tragédia, o site... Pum. Louco. As pessoas são movidas a tragédias. É. E o desafio é você filtrar essa tragédia. Porque se você ficar maluco, você publica o que você quiser. Você vai responder juridicamente por isso. Mas você publica o que você quiser. Até mentira. Não sei se você sabe disso. Até mentira tem jornalista publicando por aí. Né? E tem jornalista aqui de Marília que publica, por exemplo, quando a pessoa tira a própria vida, não posso falar a palavra porque eu não vou prejudicar o seu algoritmo. Ok. Mas isso é uma coisa que todos os jornalistas profissionais dessa cidade são contra. E tem um veículo que publica. E ele está estimulando outros veículos a publicarem também. Porque esse tipo de matéria dá visibilidade, dá clique e dá visualização. Tá. Só que você ter visualização pro mal é a pior coisa que existe. Então aí que tá a diferença de quem é o editor do jornal. O cara tem a sensibilidade de entender. Essa semana mesmo teve uma tragédia nisso. Uma menina nova. Quem deu? Entendi. Por que eu vou dar? A família está triste, enlutada, sofrendo. E eu quero clique nessa bosta dessa matéria? É complicado, irmão. Então vale tudo? Não. Não vale tudo, Não. né? Vale tudo só na Globo, tá passando. Esse horário agora, depois do podcast. Depois, espera. Não vai ver a Carminha antes da gente acabar aqui, pelo amor de Deus. Mano. Esse é o grande desafio de quem tem um veículo de comunicação. Saber ser correto, saber ser uma pessoa honesta. Porque quem tá lendo não sabe quem é você. Um cara entra lá, omarilhense.com ou .com.br, vai entrar do mesmo jeito no site, e ele não sabe que sou eu que faço aquilo. Não sabe que é minha esposa que faz isso. Ele acha que tem 500 mil pessoas ali. E não é assim. A maioria dos veículos da cidade são de familiares. São de pessoas que fazem isso para sobreviver. Né? Vagas exceções que são milionários que têm veículos de comunicação da cidade que tem só por ter para falar mal de alguém ou de fulano ou de ciclano. Agora, a grande maioria são pais e mães de família que precisam levar o pão de cada dia para casa. E se erra, pede desculpa, se retrata. Não erra porque quer. Ninguém, igual você falou no começo do episódio, ninguém erra querendo errar. Nem no podcast, nem no veículo de comunicação, nem na rua, nem no trânsito, mas acontece. Então, o grande desafio de um veículo de comunicação não é brigar com concorrência. Não é você ver o que o outro está fazendo e copiar. É você se tornar uma autoridade no que você está fazendo. As pessoas acreditarem que o que estou colocando ali é verdade. Consumirem aquele site porque ele posta a verdade. As pessoas odeiam serem enganadas. Em tudo. Na mídia, na política, em casa, seu marido. Odeiam. E tem muita gente que faz isso. Profissionalmente. São as pessoas que ganham dinheiro quando a pessoa está sofrendo. Ou seja, vende lenço para quem está chorando. Louco, irmão. Situações inusitadas. Situações que você fala, cara, não esperava que isso ia acontecer. Mas pode acontecer, principalmente para quem tá pensando em montar um podcast, montar algo pro ao vivo valendo e tudo mais. Já teve situações aí que você fala... Sabe uma coisa que eu não fiz que eu devia ter feito no começo do episódio? Espera aí que eu vou te contar no final do episódio. Boa. Talvez alguém que agora vai ouvir a coisa certa mesmo, que agora a gente vai falar só de podcast, né? Você não vai querer falar mais da minha vida, não. Né? Obrigado, hein? O tema aqui foi pro vinagre. Se eu tivesse falado no começo, já era um gatilho. Ou seja, as pessoas são movidas a gatilhos. Faça o seu vídeo todo gatilhado. Sempre segurando a pessoa para uma próxima coisa. Sempre... Eu vou te contar 7 coisas e a 7ª é a mais inusitada. E tem um bônus no final. Sempre tem um bônus. Eu nunca vi tanto vídeo com bônus ruim.
Ô, produtores, vamos fazer um bônus legal, né? Um bônus de hoje em dia, eu sou homem, grande bônus. Não tem bônus nenhum nisso. Então, faça o vídeo todo amarrado. Vocês vão fazer vídeos produzidos, é diferente do que a gente tá fazendo aqui. É o que eu falei, o nicho. Lembra do nicho? Vamos nichar. Sim, você tem que nichar. Beleza, você quer um podcast do quê? Você vai falar de esporte, você vai falar de automobilismo, você vai falar de dança, você vai falar de piada. Não, eu quero fazer de tudo, gente, de tudo. Nem a plataforma vai entender, De né? tudo você vai rodar em volta do rabo, porque de tudo só os grandes fazem. Só o cara que já tem 1 milhão de inscritos. Porque o YouTube é assim, você tem 1 milhão de inscritos, não quer dizer que você tenha muita coisa. Não é louco isso? Se você tem poucos inscritos no seu canal, não sofra por causa disso. Quando eu bati 3 milhões de visualização no vídeo, eu tinha 9 mil inscritos no meu site, no meu canal. Caraca, você bateu tudo isso de visualizações. 3 milhões. No corte do Marçal. Graças ao Marçal, tem gente que fala mal desse homem ainda. Tem gente que odeia esse homem, não entendo. Ele me fez ganhar o carrinho que eu tenho aí fora, foi ele que me deu. Louco, cara. Numa hora que eu tava assim, desesperado pra ter dinheiro quando eu tava quebrado. Caraca. Então eu entrei naquela não entra na paranoia também, gente. De eu tenho que fazer, tenho que postar todo dia. Não é todo dia. Você tem que acertar. Você errou hoje, amanhã você vai ter que acertar. Depois você vai ter que acertar de novo. Porque um vídeo só, ele acaba. Hoje o vídeo que deu 3 milhões não dá uma visualização mais no meu canal. E Foi não algo ali de momento. é o vídeo do punch, ou seja, aconteceu naquele momento, publiquei aconteceu o fato da cadeirada, eu publiquei 10 minutos depois. Deu sorte? Não, não é sorte. É time. Então tem o seu time também nos seus vídeos. Tem o time, tem o nicho e saiba pelo menos falar. Se você não souber falar, saiba editar. O áudio é o mais importante. Isso aí todo mundo fala e eu concordo. O áudio do podcast é muito importante. O áudio de um vídeo é muito importante. Porque a carcaça que tá falando ali, hoje em dia até inteligência artificial tem lá. Tem canais hoje darks que o cara não aparece, como é o meu. E a gente só faz o texto e vem por cima com as imagens de informações. Certo? O cara bota na IA, a IA bota a voz, bota a cara se precisar, e o cara só dá a informação. Caraca, que louco, velho. Tem um nicho que eu descobri hoje, fuçando, que fala de... Não fala nem de astrologia. Fala dessas coisas assim do espaço. Coisas do espaço. O cara tem milhões e milhões de visualizações nos vídeos dark dele. Ou seja, dark não é coisa... é do capiroto. Não, dark é o vídeo que o cara não aparece. A pessoa às vezes confunde Dark com Deep Web. Deep Web é outra história. É outra né? história. Deep Web também dá certo, mas aí você tem que entrar na outra vibe. Isso aí, a ideia não é nem derrubar o podcast aqui, fica tranquilo. Vamos nessa. Vamos continuar no negócio que tá dando certo. Coisa mais simples, E eu falar uma coisa pra você. O cara que hoje entende o algoritmo, ele se dá bem. O cara que tá ligado no mundo, tudo que tá acontecendo no mundo, ele se dá bem. Seja em qualquer área. Principalmente no YouTube. Então você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Consumindo. Eu entrei no estágio assim, experiência própria. Que eu tava esperando o Marçal falar outra coisa para eu fazer outro vídeo. E eu não abri meu leque. Aí quando acabou o Marçal, acabou a política, meu canal sape para baixo. E aí hoje, depois de 1 ano, eu estou me reinventando no próprio canal. Os vídeos estão voltando a ter visibilidade, estão voltando a ter engajamento, politicamente falando. Ok. Porque eu só faço política lá, hoje. Comecei atirando pra todo lado também. Esporte, pá. Foi na política? Esse canal vai ser de política. Quero falar de automobilismo. Faz outro canal. Dá pra você criar 500 canais, não tem problema nenhum. Faz outro. Pega outro público. Porque o público meu, que gostava do Marçal,
não gosta do Bolsonaro. E aí eu fazia vídeo do Bolsonaro, flopava. Eu falava, gente, são pessoas de direita. Como é que não estão gostando do Bolsonaro aqui? Porque gosta do Marçal. Tá. Só que o Marçal parou de falar de política. Eu me estrepei, eu vou falar a verdade pra você. Se eu tinha esperança de ser milionário, naquele momento, eu não consegui fazer a leitura do que estava acontecendo. Da movimentação que teve. Eu tinha que ter trazido outro público. Eu fiquei refém de um público só. Também é ruim. Sim. Então, no mesmo nicho, tem vários públicos, vários tópicos, várias coisas. Você pode falar de várias coisas dentro do nicho. Fale de várias coisas no começo. Não fale só o que tá na modinha. Irmão, seguinte. Pra gente dar uma pincelada de encerramento aí dentro da questão do tema. Que a gente tá falando como projetar um podcast do zero. A gente tem que levar em consideração, até eu fiz algumas anotações aqui, questão de valor investido mensalmente pelo estúdio e tudo mais. Tempo investido para se conseguir bons convidados, entrega de conteúdo, estudos sobre assuntos pertinentes, os cortes, patrocínios. Mas, por que eu te trouxe aqui para a gente falar sobre isso? Porque você está com um podcast, né? E você trabalha aqui na casa do podcast Marília e, de certa forma, aqui dentro acontece também outros podcasts. Sim. Que conselho ou dica ou um pitaco que você daria para uma pessoa que talvez esteja querendo começar com a ideia do podcast em questão de segue essa linha aqui, começa por essa base que já você vai estar no caminho certo. Você não vai pelo menos começar no trilho errado. Dica de ouro. Bora. Faça o que você sabe fazer. Fale do que você sabe falar. Um podcast, ele tem que ter a sua cara. As pessoas vão vir aqui por causa do André. As pessoas vão vir aqui por causa do Atos. As pessoas vão vir aqui por causa do Michele. As pessoas vão vir aqui por causa da doutora Luciana. As pessoas vão vir aqui por causa do Marcos Vinícius. As pessoas não vão vir aqui porque elas gostaram do estúdio. E o meu estúdio é um azul um pouco mais claro que o seu. Uhum. Ou é rosa, ou é amarelo. Não, as pessoas querem bater um papo. E se você for deselegante com um convidado, acabou. Aí que vai o nosso medo que você disse agora há pouco. Uhum. Se eu estourar e falar um pouco mais do que a gente fala no off, talvez eu não tenha nem convidado mais para participar do programa. Sim. Que as pessoas não dão credibilidade para quem não sabe, pelo menos, conversar com as pessoas. Então pegue o nicho, escolhe o nicho, vou fazer isso aqui. É o que eu sei? É o que eu domino? É. Você precisa ter pelo menos um conhecimento básico do que você está fazendo. As pessoas que vão... Hoje em dia eu já estou mais velhaco. Mas eu estudava os convidados antes. Eu queria saber quem eles são. Só que eu peguei um jeitinho de descobrir isso na conversa. Mas isso aí você tem que ser macaco velho. Porque senão você vai passar uma vergonha e ser taxado de burrão. Tem o jeitinho de fazer, mas não vou ensinar o que eu demorei 15 anos para aprender, né? E nem se ensina assim, né? Do dia pra noite a você fazer o que a gente nasceu para fazer, né? Então, saiba conversar. Saiba do assunto que a pessoa vem aqui conversar com você. Né? Igual você falou, nós temos a estrutura aqui do podcast. Sim. As pessoas que trabalham aqui são capazes de fazer Sim. e de entregar. Só que você também tem que ser capaz, irmão. Porque senão nem um corte de 20 segundos você não vai conseguir tirar do podcast. Você consegue gerar conteúdo. E aí? É. Porque o corte é o conteúdo, não é? Opa, com certeza. Mesmo que for uma zoeira, é um conteúdo. Sim. Se não tem um conteúdo, aí você tá indo pelo caminho errado. Então, se baseie. Faça diferente. Faz diferente. Entendeu? Já tem aqui o André, eu que faz a coisa séria. Faz uma coisa mais despojada. Vem aqui de regata. Mas fale sério. Você pode ser engraçado e ter conteúdo. Você pode ser um cara sério que tem conteúdo. Escolhe. Aqui é um personagem, gente. O Atos de casa é só a dona Thalita que conhece. Né? Eu posso ser até chato aqui, mas imagina em casa. Entendeu? A sua patroa também é a única que te conhece. Exato. É ou não é? Opa.
E ela sabe quem manda lá em casa. E aqui nós estamos o quê? Trabalhando. Se o seu trabalho é falar, você tem que trabalhar direito. Escolha o seu personagem. Fale pausadamente. Não atrapalhe as palavras. Não coma palavras. Eu me policio muito com isso. Eu me policio na rapidez de eu falar aqui. Eu não falo assim na vida real. Eu não falo assim no WhatsApp. Eu não falo assim em casa. Eu não tenho esse time de locução aqui. Uhum. Por quê? Eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse podcast agora no 2x. Se eu falar rápido, a pessoa vai trocar de podcast. Ela não vai parar de... Ela vai trocar. Sim, ela não vai mudar o 2x para 1x. O dedinho nervoso hoje em dia, queridão. Te passa rapidinho. Você virou passado. É. Rapidíssimo. É igual o ex. Vira passado. Já era. Nem o cheiro aguenta mais. Você aguenta o cheiro? Não aguenta. Irmão, é isso. O que eu queria falar contigo também, só pra gente poder encerrar, é assim. Se você pudesse escolher um lugar pra você ir, questão de tempo, pode ser outra época, outro lugar e tudo mais. Mas se você pudesse escolher um lugar pra ir, ficar 24 horas, pra qual tempo você gostaria de voltar? Tempo ou lugar? Tempo e lugar. O 24 horas. O tempo acho que pra mim não seria muito questionável. Tá. Mas eu queria conhecer o espaço. Eu queria saber se realmente existe aquilo que a gente tanto imagina. Se existe uma coisa que a gente pode verificar, é isso. Diferente de Deus e Jesus, por exemplo. Que a gente tem que a fé dentro de nós. Sim. Mas a gente nunca vai estar lá no mundo espiritual pra saber se é verdade ou mentira e voltar aqui pra contar. Já o espaço, acho que dá pra gente ver se é verdade ou não lá de cima, não dá não? Deve ser bem louco. Deve. A gente que é do mundo da lua, Nossa, seria um bom lugar. Velho. Nossa. Ficar 24 horas olhando o mundo girar. Movimentação. O privilégio que faz. tem esses astronautas, né? Se é que é verdade. Não. Vamos causar, né? Isso é um corte, viu, galera? Porque eu vou te falar, viu? Atos Guerra, bom. Ok, Rei Bomba. Atos Bom. Guerra. Eu só acredito vendo. Ótimo. Hã? Ótimo. Eu só acredito vendo. Tá bom. Não que eu desacredite, tá, gente? Não, pode crer. Eu não sou esse maconheiro vagabundo que pensa nessas coisas. Vagabundo, tá ok? Maconheiro, Vagabundo. hein? Vamos lá. Isso Uma aqui barbaridade não imitei acreditar, meu hein? tio agora, hein? Tava imitando meu tio. Não tem nada a ver com político, não, hein? Queria deixar registrado aqui. Tem que tomar cuidado com político, viu? Somente o que não tem o dedinho. Vamos fechar, fazer o nosso fechamento aqui. Sim, a diretora só dá risada, né? Ai. A cabeça da diretora é assim. O André tem faculdade. Então, aí é o seguinte, vamos lá. Pra quem não entendeu, depois dá uma pesquisada lá. Predicados. Né? Vamos lá. É o seguinte, só pra gente poder encerrar aqui. Você falou o nome da sua filha, que é a Laura. 8 anos. 8 anos. Tá. Qual é o legado que você quer deixar pra sua filha? Sabendo que uma hora a nossa vida fecha aqui. Mas qual é o legado que você gostaria de deixar pra Laura quando ela lembrasse de você? O legado que eu pretendo deixar pra ela é que a vida é um eterno recomeço. Se um dia eu não estiver mais aqui, eu vou estar de alguma maneira Sim. dentro do coração dela, Sim. através dos vídeos que eu gravei. E a vida é um eterno recomeço. Que ela recomece. Porque eu passei a maior parte da minha vida recomeçando. Recomeçando como profissional, tendo que me adequar às pessoas, não podendo ser eu mesmo. E isso, essa originalidade que você está vendo aqui na sua frente, demorou para acontecer. Eu deixei muitas pessoas para trás. Pessoas que não gostavam de mim. Ou pessoas que só gostavam do meu lado profissional.
né? Que existem pessoas que só sugam a gente. Sim. E eu sempre recomecei. Mesmo quando eu estava na beira do caos, na beira do abismo, existe o sol no outro dia. Da hora, irmão. Irmão, abra geral pra gente aqui, só pra gente poder... Pera aí, deixa eu arrumar a blusa pra não parecer gordinho. É, tem tudo isso? Ó, pra você que quer acompanhar e saber mais, eu acho que é interessante que a gente conversou sobre o tema, mas às vezes as pessoas ficam com dúvidas, sabe, Atos? Na questão de... Cara, legal, entendi, mas eu queria saber mais, entender mais, conversar mais com o Atos. Lá no Instagram, @AtosGuerra, e também lá no Instagram, segue lá, @omariliense, tá? Você consegue acompanhar lá, começou a seguir, você já consegue acompanhar também a plataforma dele lá. No YouTube, qual que é o canal que tem? É o Mariliense 2. O Mariliense 2 no YouTube. Isso. Tá, no Instagram, o Mariliense. Isso. E também @AtosGuerra. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você ter compartilhado. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar depois daqui que a gente desliga as câmeras. Eu acho Aí que tem fica muita bom, né? coisa que a gente pode falar. E assim, irmão, um baita talento que você tem é uma forma muito cômica de você falar as coisas, mesmo que às vezes difíceis de se ouvir. Você fala de uma forma muito cômica, porque eu acho que viver realmente a gente entender que, cara, a escolha de ser leve ou pesado vai depender de cada um, de quem tá ouvindo e não de quem tá falando. Então, assim, continue fazendo esses trabalhos, não pare. Eu acho que você tem muito material ainda pra deixar pra Laura assistir, lá na frente, os netos e tudo mais. Vai passar uma vergonha, hein? É, mas vai ser bom que ela fala, tá vendo esse cara aqui, ó? Era meu pai. Esse cara maluco aí, ó. Putadinho, antes de internarem ele. Antes ele tá lá no EN, ele tava aqui com a gente. Agora... Mas, ó, pra vocês que estão acompanhando a gente aqui, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Uma excelente semana. Vambora, então? Vamos, né? Então, vambora. Tô com fome. É, isso aí. Esse horário... Vamos comer alguma coisa, né? Bom demais. Ó, pra você, então, uma excelente semana. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau!